Meus amados e meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sempre dia 27 de abril de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Eu vou tentar aqui agora gravar a continuação do último vídeo, a profundidade da salvação, porque senão eu acho que ia ficar muito confuso, né? Se eu deixasse tudo naquele vídeo lá, que já era de 1h30. E aqui, sem girar muito em torno, a gente está falando basicamente, meus amados e queridos, que a salvação, ela é o nosso passaporte para o céu, ela é a nossa garantia para subir para o céu, para a vida eterna, para a nossa liberdade, para a nossa alegria, para a nossa plenitude. E nós vimos, né, anteriormente no livro de Romanos, que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo, ele é o presente mais precioso que você e eu já recebemos nas nossas vidas, porque é graças ao Espírito Santo que nós estamos selados. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus agindo em nós verdadeiramente, então, pertencemos a Deus. Se a gente não tem o Espírito Santo de Deus, nós não somos dele. Amém, meus amados? E a gente conversou muito ali, e aqui eu queria começar esse vídeo a partir de 2 Coríntios, capítulo 5, e eu vou ler ele do versículo 1 até o versículo 10. Meus irmãos, me perdoem, eu normalmente de noite eu nunca gravo vídeo, são 9h45 e eu tô lendo aqui, minhas vistas chegou num ponto que elas são cansadas, não são mais aquelas vistas da Ana Paula quando ela tinha seus 20 anos de idade. Então eu peço aos irmãos um pouquinho de paciência também, tá? Comigo, se eu começar a me embrulhar aqui, a me embolar com a leitura. Mas eu espero que dê tudo certo, eu espero que a gente consiga terminar esse assunto. Não posso deixar para amanhã o que eu vou precisar e tentar fazer hoje. Vou postar esse vídeo amanhã, mas hoje eu vou gravá-lo. Agora meus filhos já estão dormindo, não tem fundo de criança que está brincando, e eu tenho todo o tempo que eu precisar aqui à disposição para gravar esse material, amém? Então, meus irmãos, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Estou já um pouco cansada também, então tenham paciência comigo. Olha só, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta aos Coríntios, e nessa carta ele diz: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna e lá nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Amados, eu quero dar uma pequena pausa aqui, tá? Eu quero ir lá com os irmãos no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, que fala mais dessa casa celestial. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque a gente, quando estuda esse tipo de assunto, a gente precisa ter muita base bíblica, o assunto ele tem que ser bem ligado, bem interligado, bem conectado entre si, amém? Então, se você vai lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10, tá? Romanos 5, 10, está escrito o seguinte, deixa eu achar aqui. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho Jesus, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, a salvação, né, ela é a nossa garantia de nós recebermos uma nova casa celestial. Vamos entender esse texto. O que é esse tabernáculo que o apóstolo Paulo ele está falando aqui? Se a gente lê
por alto, a gente vai achar que é a nossa casa nessa terra. O teu apartamento, a tua chácara, o teu condomínio, a tua vila, a tua casinha, o teu barraco. Então você vai achar que é isso. Eu sofro nessa casa e lá no céu eu vou receber uma mansão celestial. Bom, meus amados, eu quero trazer um conceito para descortinar para os irmãos esse senso de habitação que o apóstolo Paulo ele está falando. Isso significa que lá no céu não existem construções, prédio, casa. A gente está acostumado a ouvir a história, né, da casinha no fundo da rua para aquela senhora que durante a vida foi pão dura e foi assim, foi assado, e a empregada doméstica dela foi muito de Deus, uma bênção, e aí ela ganha uma mansão gigante. Quando ela estava caminhando naquela estradinha de ouro com anjo, aí ela vê a empregada dela naquela mansão de tirar o fôlego, aí ela vira e fala: poxa, se a minha empregada tem uma casa assim, imagina a minha. Ela se sentia muito mais digna, né? E ali o anjo vai caminhando, 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 e lá no fundo da rua tinha um barracãozinho lá no céu, bem simplesinho. Ela assusta: que é isso? Essa é minha casa? E o anjo fala para ela: isso aqui é o que você ajuntou de galardão. É o que você juntou de galardão lá na terra. É isso aqui que vale, né? A sua empregada, no caso, né? A senhora que trabalhou para você, ela juntou muito galardão, então a casa dela é aquela. E a gente tem essa ideia de que essa chamada casa celestial é literalmente um edifício. Só que se você ler esse texto aqui com o Espírito, com o teu coração aberto e com a fé em Cristo, você vai entender que o apóstolo Paulo ele está se referindo ao teu corpo físico. Nós temos o nome, né? Muitas das vezes o corpo humano na Bíblia ele é chamado de vaso, ele é chamado de casa, ele é chamado de árvore. Então, são termos que a Bíblia usa para identificar o ser humano em questão. E aqui o apóstolo Paulo, tá? Deixa eu só dar uma puxada aqui. Por exemplo, árvore, a Bíblia fala que nós fomos enxertados na figueira boa, porque nós éramos figueira brava. Então, ele está falando de uma árvore. Jesus fala que a árvore que não dá fruto, ela é arrancada e lançada ao fogo, né? Então, nós temos também com o nosso corpo, a nossa vida, comparada a uma árvore. Nós temos o nosso corpo também comparado a um vaso. Eis que Deus fez os seus vasos para a ira e para a tua honra, para a sua honra, desculpa, né? Então nós também somos chamados de vasos e somos chamados muitas e muitas e muitas vezes na Bíblia de casa. Um exemplo outro muito típico é aquela da parábola daquele que construiu a casa sobre a rocha e daquele que construiu a casa sobre a areia. Essa casa é a vida. Eu vira e mexe, agora tem muito tempo que eu não tenho esse tipo de sonho, mas o Senhor ele foi me trazendo um mapeamento da minha própria vida com sonhos em casa. E no sonho eu sabia que aquelas casas que eu via eram exatamente a minha vida. Então, meus amados queridos, aqui o apóstolo Paulo está se referindo ao corpo, à sua vida, ao seu corpo humano. Porque se você para analisar, presta atenção no que nós vamos ler aqui, você vai entender. Eu vou ler de novo, para a gente não perder o fio da meada. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou se nós morrermos, se nós perecermos, se nós adoecermos, se nós vivermos uma vida muito com falta das coisas, uma vida dura, difícil, e quando fala desfizer, está falando da vida, do corpo humano, tá bom? Então, se essa casa deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Olha só, aqui Paulo fala que nós temos literalmente um tabernáculo, uma coisa mais simples. Mas aí ele fala que então, se ela se desfizer, nós temos um edifício da parte de Deus. Algo muito mais elaborado, muito mais rico. Casa não feita por mãos, eterna, lá nos céus. Então essa casa que nós temos, que eu tenho, que você tem, que nós temos, ela não foi feita por mãos.
É aí que o apóstolo Paulo traz o chavão para que o leitor entenda que ele está falando da tua vida, do teu corpo físico. Amém? E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E aqui eu trago uma pergunta para você. Nesse exato momento da tua vida, você não está vivendo uma espécie de... Não é angústia a palavra, talvez seja a palavra angústia, essa tristeza que bate, vira e mexe, essa tristeza, essa incontentação, essa insatisfação neste mundo. Você, se é uma pessoa realmente de Deus, se é uma pessoa realmente que está buscando o Senhor, provavelmente nessa etapa da tua vida, você já deve estar sentindo algo do tipo: eu não tenho mais nada neste mundo que me atrai, que me segura, que me prende. Nada. Eu só quero ir embora deste mundo, eu quero ir para junto de Deus. E se você é uma pessoa verdadeiramente salva com o Espírito Santo que habita e age em você, você não quer ir para o céu simplesmente para ficar livre dos seus problemas. Quantas vezes, quantas pessoas, quantos de nós, incluindo nós mesmos, passamos por certas opressões na nossa vida. Às vezes é o problema com o marido, que chega em casa todo dia tonto, xingando e fazendo bagunça. Às vezes é sua mãe, seu pai, seu filho. Às vezes é seu emprego, que você não suporta mais, seu patrão, seu professor. E você está vivendo uma situação tão angustiante, tão pesada, praticamente tão amarrada, porque você mata um leão por dia e chegou a um ponto que você já não aguenta mais. Quantas vezes você desejou ir para o céu para se livrar desse problema? Eu quero ir para descansar porque eu estou cansada de sofrer, eu estou cansada de passar aperto, eu estou cansada de viver numa situação de angústia. Nesse caso, meus amados, sim, vai ser um consolo. É como diz o pastor Nathan Rufino, não tem nenhum problema que o arrebatamento não resolva. Sim, mas se você é verdadeiramente uma pessoa salva e tem verdadeiramente o Espírito Santo de Deus agindo em você, o maior desejo que você tem para ir para o céu não é para ficar descansando, para se livrar de tanto problema, tanta canseira, mas é para conhecer a Deus. É para poder finalmente conhecer a Jesus. Nessa altura do campeonato, você deve já estar tão apaixonado, tão apaixonado, tão apaixonada por Ele, que você já não consegue mais simplesmente aceitar o fato que você ainda tem que esperar muito tempo para conhecê-lo, porque o amor que você tem, o anseio que você tem no teu coração é tão grande que quase que te sufoca muitas das vezes. Às vezes você se para bobada no tempo pensando no nosso Senhor Jesus Cristo e quando você assusta você está chorando. Chorando de alegria, chorando de emoção, chorando de nostalgia de casa, chorando de nostalgia do teu noivo. Então, minha amada, meu amado, se você está nesse ponto, você já está naquela parte que diz: o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Como a corça anseia pelas águas, assim você anseia pelo teu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Meus amados, prestem atenção. Às vezes, você que está me ouvindo, seja homem, seja mulher, você é casado com uma pessoa. Você fala para mim: Ana, a minha esposa é um avião. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu sou o aeroporto da minha esposa. Ela não teria lugar nenhum para pousar, a não ser no meu hangar. Eu sou o avião dela, eu sou o hangar dela, né? Eu sou o lugar que aguarda. O que isso quer dizer? Quantos que estão casados, né? E é raro isso, infelizmente, isso é uma grande raridade, mas ainda existe. Quantas pessoas conseguiram se casar com o grande amor da sua vida? A pessoa que você, às vezes, até imaginou que era impossível, porque era areia demais para o seu caminhãozinho, e de repente, então, você conseguiu se casar com essa pessoa.
E quantas vezes você se para meia bobada ou meia bobado dentro da sua casa, do seu lar, com esse grande amor, e você vê essa pessoa caminhando para um lado, para o outro, cozinhando ou arrumando alguma coisa, ligando a televisão, indo tomar banho, e ali andando dentro da casa. E aí você para, olha para aquela pessoa, ela nem está olhando para você, ela tá ali distraída com as coisas dela, e você para e você pensa assim, eu vou beliscar. Eu vou me beliscar porque eu não estou acreditando que realmente eu estou casada com esta pessoa. Eu sou dela, mas ela é minha. E é minha mesmo. Não é um casamento forçado, não é um casamento arranjado, não é uma coisa que eu fiz porque eu não queria ficar solteira, eu tinha que dar uma arrumada na minha vida. Não é uma surpresa ou uma contentação com aquilo que teve de bom para mim. É o menos pior que apareceu no meu caminho. Não. É realmente a pessoa que eu sempre desejei. É o estereótipo justo que eu sempre projetei e aspirei para a minha vida. E eu sou dela, mas ela é minha. E você tem uma convicção. Agora, meus amados, projeta isso para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse personagem tremendo que a gente tem ouvido há todos esses tempos, né? Que a gente está ouvindo, cada um tem o seu tempo com o Senhor. E você escuta as parábolas, você escuta quando ele passou em Israel, quando ele viveu no meio dos apóstolos, quando ele pregava, quando ele curava, quando ele estava na festa das bodas de casamento, transformou água em vinho. E ali você vê depois que ele ressuscita, ele fica mais um tempo na terra, rodando aqui e dali. E você vai imaginando, quando você lê o Novo Testamento, os momentos que o nosso Senhor Jesus pregava, falava, a hora que as criancinhas correram para ele, olha só. Criança não corre para ninguém, não. A criança, ela só corre para uma pessoa que ela sente confiança, ela sente alegria, ela sente paz, ela se sente acolhida. A criança, ela reconhece o coração verdadeiro que está diante dela. E quando elas viam Jesus, elas queriam ir até ele, elas queriam sentar com ele, elas queriam ficar ao redor dele, elas queriam ouvir ele falar. A ponto que ele fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então você imagina que personagem, que pessoa linda é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto amor, quanto carinho, quanta gentileza, quanta educação, quanta doçura, quanto carinho, quanto entusiasmo, quanta sabedoria. Quando ele abria a boca para falar, provavelmente não, a Bíblia mostra, as pessoas perdiam a noção do tempo. Um exemplo disso é quando ele transformou, fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque ele caminhava, o povo ia seguindo, e ele para no monte, ele faz o sermão do monte, ele faz sermão daqui, dali, e as multidões sentavam para ouvir ele falar. Gente, ninguém para ouvir falar ninguém à toa. Tem que realmente ser água que entra e mata a sede daquela alma sedenta, sofrida, cansada e desesperançada. Então você vai imaginando a pessoa gloriosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para terminar a cerejinha em cima da torta, a Bíblia fala que ele é o Rei dos Reis, que ele é o Senhor dos Senhores, que ele é o Todo-Poderoso, que é por ele, é com ele que foram feitas todas as coisas. E aí a Bíblia vai enchendo de mais e mais qualidades infinitas. E de repente, a Bíblia chega no momento que ela vai falar que você pertence a Cristo e Cristo pertence a você. E aí você vai analisando, essa conversa de como pode lá no céu um só Jesus poder dar atenção para milhões e milhões e milhões incontáveis de seres humanos? Já na nossa leva aqui, nós estamos falando de centenas de milhões de pessoas na nossa geração. Milhares e milhares na geração passada, retrasada, há 100 anos atrás, há 200, há 4.000 anos atrás. Quer dizer, todo mundo que vai entrar no céu, porque ele levou consigo o cativeiro. Então o povo do Velho Testamento que morreu e foi levado para o céu, porque quando Jesus ressuscitou, ele levou com ele a turminha toda. E aí você para e fala, meu Deus, como que ele vai ter tempo para mim? Como que ele vai ter espaço para mim? Aonde que ele vai arrumar um momento só para me dar um tchauzinho de longe?
porque nós, humanamente, a gente está limitado a essa visão limitada. Jesus, ele vai cuidar de mim lá no céu, no meio de tanta gente mais importante. Diante dele vai estar Davi, vai estar Moisés, vai estar Abraão, vai estar Ruth, Raquel, vai estar Esther, vai estar Maria, vai estar os apóstolos, são nobres. E eu, que fui um Zé Ninguém praticamente, uma poeirinha, né, um pinguinho nesse mar, nesse oceano, será que ele vai ter tempo, pelo menos de longe, para olhar para mim e com um sorriso fazer um abanado com a cabeça? A gente tem essas limitações, às vezes fica difícil para a gente entender como é que pode Jesus ter tempo para realmente ser meu. Porque como é que pode, no meio de milhares e milhares de pessoas reunidas para ele, para serem dele, para governarem com ele, cada uma delas poder na sua intimidade dizer por toda a eternidade, ele é meu. Não vai dar briga, não? Será que não vai ter ciumeira da irmã com o irmão lá em cima? Ah, não, agora é comigo, agora é comigo, agora... Não, meus amados. Porque Deus é muito lindo. Ele é onipresente. Deus é onipresente. Ao mesmo tempo que ele está aqui conosco, assistindo, né, supervisando ou supervisionando, como é a palavra. Eu que estou aqui falando das Escrituras e você que está aí ouvindo as Escrituras e ele está nos abençoando, ele está testificando, nesse exato momento ele está salvando tantas almas. Nesse exato momento ele está recebendo lá no céu os novos santos que estão chegando. Nesse exato momento ele está curando, nesse exato momento ele está convencendo a muitos do pecado. Nesse exato momento ele está fazendo milagres, nesse exato momento ele está trabalhando, porque o nosso Deus ele não dorme nem dormita. Meus amados, não tem como humanamente a gente entender essas coisas, mas uma coisa eu posso te dizer, descanse e fique cheio de força e entusiasmo, porque o teu Deus, ele é teu verdadeiramente. Ele não é um Deus que não vai ter tempo e nem atenção para te dar na eternidade, mas pelo contrário, você vai ser um só com Ele. E um exemplo muito bom que eu posso trazer para os irmãos desse sentir a presença eterna de Deus lá no céu para você exclusivamente é o corpo humano. Eu estou aqui sentada na minha mesinha, de vez em quando ela faz uns barulhinhos, é uma mesinha que já está bem velhinha, né? Ela tá bem, as engrenagens dela já estão meio enferrujadas. Eu tô aqui sentada, né? Tô de pijama já, porque já são 10 horas da noite. Daqui a pouco vou dormir com pijama de bolinha, com um ursinho desenhado na frente, uma coisa bem... Ai. E tô aqui sentada. Minha cabeça tá começando a reclamar porque ela tá querendo doer. Ao mesmo tempo, eu estou sentindo a ponta do dedão do meu pé que está apoiada no chão. Ao mesmo tempo, eu estou sentindo uma carninha que está na ponta de um dos meus dedos que está me dando um pouco de incômodo e eu preciso tirar. Ao mesmo tempo, eu acabei de tomar uma xícara de chá, então ainda sinto o gosto desse chá. Ao mesmo tempo, eu estou com os meus olhos cansados, assim, literalmente eles estão cansados e eu estou querendo descansar. Ao mesmo tempo, eu percebo o cabelo que eu acabei de lavar, que ele ainda está meio úmido, né? Tá parecendo uma vassoura aqui, mas glória a Deus. Eu tô sentindo aqui, eu tô percebendo que ele não tá seco 100%, não sequei ele direito lá no secador. Quer dizer, eu posso dizer para os irmãos que eu consigo perceber cada centímetro quadrado do meu corpo. Não tem nada no meu corpo que eu não tenha total percepção contemporaneamente. Se uma formiga subir pelo meu pé e subir perna fora, eu vou sentir as patinhas, né, as perninhas, os pezinhos dela caminhando na minha pele. Então, Deus ele me deu um sistema nervoso sensitivo, perceptivo, em que eu tenho o meu corpo inteiro em alerta 24 horas por dia. E às vezes, meus amados, eu acho que Deus ele criou certas coisas como ele criou para que isso seja sombra das coisas que estão lá no céu. Então eu quero dizer, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, a gente tem muito para aprender com a engenharia de Deus.
E lá na eternidade você pode ter certeza que Ele vai ter todo o tempo do mundo eterno para te dar. Você vai poder tê-lo todo dia, o tempo todo na tua presença. Você vai poder conversar com Ele, você vai poder escutá-lo, você vai poder amá-lo por toda a tua eternidade, sem sentir falta, sem achar que está faltando alguma coisa, porque Ele garante na palavra dEle que Ele vai nos dar plenitude de vida. Então você não vai ser um ser celestial humano incontentado lá no céu, alguém insatisfeito, alguém que vai sentir que falta alguma coisa, mas você não entende o que é, porque Ele vai te encher completamente. E sabe com o que Ele vai te encher? Com o que nós já temos em nós, que é o próprio Espírito Santo de Deus, como eu disse no vídeo passado. Então, minha querida, meu querido, o apóstolo Paulo, ele fala isso. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Nós queremos ser, meus amados, o que nós fomos criados para ser em Cristo. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, quer dizer, para você receber a sua casa no céu ou o teu corpo glorificado, você precisa ser encontrado vestido e não nu. Aqui você entende que é o teu corpo, mais uma vez. E qual é essa vestimenta? Essa vestimenta que a Bíblia tanto fala é a justiça de Deus justificando você. Em palavras curtas, é o próprio sangue do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo na sua língua, no nome em hebraico, revestindo, cobrindo você dos pés à cabeça com o sangue dele. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Então você tem que ser encontrado irrepreensível e não nu. Porque a nudez, ela reflete um estado de vergonha. E nós, humanamente, somos pecadores por natureza. E a única coisa que nos cobre a vergonha da nossa natureza, por causa lá do tempo de Adão, quando ele pecou, então nosso corpo se tornou corruptível. A única coisa que cobre essa nudez natural da nossa natureza, desculpe o pleonasmo, é o sangue de Cristo. É por isso que nós então temos essa palavra que diz que nós somos vestidos por Cristo. Se você for encontrado vestido, meus amados, por Ele, você vai receber a sua nova casa celestial, quer dizer, o seu corpo será glorificado. Mas se você for encontrado nu, em pecado, você não vai receber uma casa celestial, mas você vai ser lançado no fogo. E aqui ele continua. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, continua. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas nós queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Você quer ser transformado para que você viva, em palavras curtas. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo, o selo de Deus em nós. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. O que isso significa? Você hoje, com teu olho de carne, você não pode ver a pessoa de Jesus. Com teu ouvido de carne, você não pode fazer uma pergunta para Jesus e ele te responder na mesma hora. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa buscar a Deus. Você precisa ter o coração realmente disposto no Senhor. Então você escuta. E é uma fatiga para conseguir escutar.
Tem vezes que a gente fica desejando tanto ouvir a voz do Senhor, ter uma visão, ter um sonho, seja ele qual for, só para ter a desculpa de estar um pouquinho mais perto dele, da manifestação dele diante dos nossos olhos. Mas ele nos ensinou que nós temos que caminhar pela fé. É por isso que às vezes eu acho estranho, muita gente diz aí sempre, que de manhã eu perguntei para Deus tal coisa, à noite ele me deu um sonho. Aí passa o dia seguinte, que eu tive outro sonho, que eu tive uma visão, que Deus falou comigo, Deus falou, como se fosse uma coisa normal, todo dia Deus falar com a pessoa. Não é normal, porque nós somos sujos, nós somos pecadores. Como que Deus vai falar com uma pessoa como se fosse uma outra pessoa falando com ela assim tão facilmente? Desconfie, meu amado, minha amada, dessas pessoas que estão aí fora, todas elas que vivem dizendo que todo dia Deus fala com eles. Eu, Ana Paula, eu desconfio de todos eles, porque é difícil, porque bate contra a palavra de Deus que diz que nós temos que caminhar pela fé. O próprio Jesus falou para Tomé, bendito é aquele que não me viu e creu. Porque a fé, ela agrada a Deus. A fé, ela faz em Deus a sensação da satisfação. Poxa, aquele meu filho realmente crê que eu existo de todo o seu coração. Às vezes parece um doido, mas ele caminha pela fé. Ele me prova todos os dias, ele me põe à prova pela fé dele todo o tempo. Assim, meus amados, a gente cresce, assim a gente, é amadurecido, assim a gente recebe intimidade com o Senhor. Então, preste atenção. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Olha aqui a palavra testificando que eu acabei de falar. Entretanto, estamos em plena confiança incondicional, meus irmãos, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Todo cristão verdadeiro e genuíno que tem o Espírito Santo que habita neles, todos nós preferimos ir para o céu do que continuar nessa terra. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Paulo está dizendo, eu quero tanto ir para o céu, eu quero tanto ir para Deus, que eu me esforço de toda maneira possível e impossível ser agradável a Deus. E ser agradável a Deus, meus amados, precede ser sincero com Deus. Ser realmente de coração para com Deus. Faça bem ou faça mal, seja sincero com o Senhor. Porque Ele ama a sinceridade. Ele ama um coração coerente naquilo que é, naquilo que diz, naquilo que prova. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Opa, Ana, o que você está dizendo? Eu estou falando que existe um tribunal onde nós todos compareceremos um dia. Paulo mesmo, o apóstolo dos gentios, acabou de dizer, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora eu vou querer buscar aqui uma referência, 8:10a, deixa eu só entender aqui. Peraí, 5:10a, Romanos 14:10, Isaías 49:8, 6:2. Deixa pra lá, meus irmãos, que aqui eu já tô começando a embolar a vista. Tem uma referência que eu gostaria de ver, mas deixa quieto. Olha só, não vai atrapalhar não. Olha aqui, Paulo basicamente, ele aqui está referindo ao nosso futuro corpo que será glorificado, ok? E aqui ele está dizendo que todos nós um dia compareceremos ao tribunal de Cristo. Olha só, meus amados, 2 Coríntios 5:10, Apocalipse, capítulo 22:12, também fala do tal do tribunal de Cristo. Eu vou ler para os irmãos. Apocalipse 22,
12 fala o seguinte: o próprio Jesus diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que é o que eu acabei de falar. Nós não seremos encontrados nus, amém? No sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém. Olha só, meus irmãos. Eu queria, tô tentando entender aqui como que eu posso abrir esse assunto de modo bem claro, uma vez que a gente está ao pé de isso acontecer. Amado, se você que está aí me ouvindo é uma pessoa que tem 17 anos, tem 15, tem 18, 25, se você que está aí me ouvindo já tem seus 36, seus 48, seus 70, até 90, quem sabe tem algum velhinho que me escuta, bem velhinho, bem velhinha, eu queria te dar uma notícia. Existe uma probabilidade extremamente grande de que nós realmente somos a última geração antes de conhecer a Jesus, antes da volta de Jesus. Existe uma probabilidade escandalosa de que nós somos a última geração. E se nós somos a última geração, significa que está na hora da gente começar a se preparar para partir. Há 30, 40 anos atrás, por mais que muitos ainda ouviam falar do arrebatamento e da volta de Jesus, e eles ansiassem por esses dias, o próprio apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele achou que eles estavam para ser arrebatados quando ele disse que nós subiremos num abrir e piscar de olhos, está lá em 1 Tessalonicenses, finalzinho do capítulo 4, início do capítulo 5, né? 2000 anos se passaram. E todas essas gerações que vieram antes de nós creram que um dia iriam ser arrebatadas. Sempre teve alguém que conhecia essa mensagem. Mas tinha sempre uma espécie de neblina que cobria o todo da conclusão deste assunto. Essa neblina são os sinais que ainda não tinham se cumprido, como a Bíblia conta lá em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21 e outros livros a mais. Só que hoje, nesse exato momento, tudo que está lá em Mateus capítulo 24, que se refere ao povo gentílico, porque Mateus capítulo 24, ele fala do final dos tempos, ele fala da grande tribulação e ele fala da segunda volta do nosso Senhor Jesus no Monte das Oliveiras. Então, Mateus 24, ele foi falado para o povo judeu, mas foi referido ao mundo inteiro, descrevendo o que iria acontecer no final dos tempos. Então, meus amados, são 3 tempos relatados naquele livro, mas não vem ao caso eu entrar aqui para explicar. De qualquer modo, tudo aquilo que ele referenciou-se como sinais, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, nação contra nação, reino contra reino, a lua se fará em sangue, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo o que ele falou ali já se cumpriu. E está se cumprindo como que em dores de parto, quer dizer, se há 100 anos atrás tinha um terremoto a cada tanto tempo, hoje nós temos a cada minuto tantos terremotos. Já tem meteoro caindo por aí, meteorito caindo do céu, já existem guerras, rumores de guerras e tantos intensivos e constantes sinais. Então, meus amados, a gente entende que realmente está sinalizado que chegou. E aqui ele mesmo diz que o Senhor não demora. A gente acha que demora, mas nós não temos noção do que é o tempo do homem comparado ao tempo eterno. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, para Deus, esse tempo que o homem está no mundo são praticamente como 6 dias até então. Nós estamos a um pé do céu, meus amados.
E agora, para terminar o frigir dos ovos, agora no mês de setembro, dia 23, vai concluir um sinal que o próprio apóstolo João, eu creio, viu no céu. Um sinal estrelar no céu. Um grande sinal. Apocalipse capítulo 12. Vai lá depois e lê. Vai acontecer também no céu esse sinal. Os astrônomos, né, vão poder estudar esse sinal, vão poder registrar esse sinal, vão poder gravar, vão poder pegar seus telescópios e, se possível, visualizar esse sinal. Então, meus amados, Gênesis disse que Deus usaria o céu, a lua, as estrelas, o sol para sinais. E ele fala para nós ficarmos de olho nas profecias. E ele fala para nós vigiarmos e vigiarmos e vigiarmos, porque ele virá como um ladrão. Então, diante de todas essas evidências, meus queridos, se eu fosse uma pessoa que fosse muito rica, eu prepararia um testamento quando eu saberia que eu estaria próxima da minha morte. Eu não estou próxima da minha morte, eu estou próxima da minha vida. E já tem aproximadamente 6 anos e meio, 7, que eu estou preparando o meu testamento, porque eu vou deixar uma herança supostamente. Eu oro todos os dias por um grupo de pessoas da minha família, por exemplo, meu esposo, a minha mãe, alguns cunhados, 5 pessoas que eu tenho muito perto do meu coração e que eu gostaria que o Senhor os salvasse. Mas a família vai além dessas 5 pessoas. E são pessoas que muitas das vezes elas não dão atenção para mim. A gente vive um pouco afastado, mas eu já preguei para eles, eu já dei o testemunho e eu oro sempre por tantas pessoas. Isso é um testamento que eu estou escrevendo diante de Deus. Eu estou plantando, porque eu tenho a esperança que alguma coisa vai brotar, porque o meu Deus é fiel. E é Ele quem completa a obra que Ele começou em mim. Ele vai completar a obra em mim, me mudando desse tabernáculo caído para uma casa gloriosa. Mas Ele vai levar em consideração os tantos anos que eu tenho pedido para Ele em oração, a salvação de tantas almas. Eu creio, meus irmãos. Você crê? Então, basicamente, eu de certo modo tenho preparado um testamento. Eu tenho preparado, eu tenho lançado sementes, eu tenho, feito algo. Mas eu queria dizer para vocês, quando você pega uma árvore, seja ela do que for, vou pegar um exemplo aqui. Imagina que você pegou uma árvore de abacate. É a primeira que vem na minha mente. Vamos imaginar que o abacate, ele dá fruto. Eu vou chutar, porque eu não sei quando é o mês do abacate, ainda mais que eu estou num país que não tem abacate. Mas vamos imaginar que uma árvore de abacate dá seus frutos no mês de junho. Junho, onde tem uma árvore de abacate, ela está cheia de abacate e os abacates já estão amadurecendo, você já pode colher, já pode comer, etc, 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 ok? Adianta lá no mês de novembro, ou no mês de setembro, ou no mês de janeiro, você pegar a árvore do abacate, jogar água nela, conversar com ela e forçar a achar que ela vai dar abacate fora da sua estação, fora do seu tempo? Ela não vai dar o abacate. Porém, se chegar a época dela dar seu fruto, ela não frutificar, você tende a arrancar ela e jogá-la fora, porque é uma árvore infrutífera. Quando você tem a tua vida transformada por Deus através da operação do Espírito Santo, você é uma chamada figueira brava e é enxertada na figueira boa, que é Israel. E essa figueira boa, Israel, a gente chama do Israel que veio de Jesus, né? Jesus, ele veio de Israel. Jesus, ele veio daquele povo, o povo cujo Deus é o Senhor. A promessa veio para eles e eles o rejeitaram. Então, ele foi buscar outros convidados. Então, você passa a ser enxertado nessa figueira. Automaticamente, meus queridos, como ela é dita, chamada figueira boa, com o tempo você vai dar flores e vai dar frutos. As obras dos santos, elas não são feitas à força. Você não consegue agradar a Deus à força.
Certa vez um pastor, acho que foi o Hernani Santos, ele deixou um exemplo. Sim, foi ele, esses dias ouvindo um dos vídeos velhos do pastor Hernani Santos. Ele comentou que no gabinete pastoral dele chegou um casal, uma mulher e um homem, claro, e eles estavam brigando. E eles falaram, pastor, eu quero separar da minha mulher. O moço dizia algo assim, eu não aguento ela mais, porque eu não entendo a minha esposa, ela vive falando que gostaria que eu fosse com ela no supermercado, fazer compra com ela, e tem que tentar, e eu fui. E ela veio mais brava comigo, porque eu fui com ela no supermercado, que se eu não fosse. E ela disse que não queria mais que eu fosse com ela no supermercado. E eu não estou entendendo. E ficou com raiva e xingando. E a mulher, né, falando também aquilo ali, que era melhor que ele não tivesse ido e tal. E o pastor fala que não entendeu. Eu falei, peraí, primeiro ele não queria ir, aí ele foi, e você então ficou com raiva porque ele foi e prefere que ele não fosse. Aí ela disse, pastor, ele foi comigo no supermercado. Mas da hora que a gente saiu de casa até a hora que a gente chegou, resmungou, xingou, brigou, implicou, bufou. Quer dizer, parece que eu literalmente o estava torturando naquela ida comigo ao supermercado. E o pastor falou, mas olha, homem no supermercado não é igual a mulher. O homem não tem, né, aquele prazer, aquela paciência de estudar o que compra. O homem gosta de outras coisas e tal. Aí ela virou pro pastor e falou, pastor, mas o senhor acha que eu não sei fazer compra? O senhor acha que eu não tenho capacidade de fazer tudo sozinha, como eu sempre fiz? O senhor acha que é pesado para mim assumir esse compromisso, pastor? Esse não é o problema. Meu marido não veio no supermercado comigo porque eu precisava dele. Mas eu gostaria que ele viesse no supermercado fazer compra comigo, para ele passar esse momento comigo, para ele estar comigo, para a gente viver aquilo como um momento de prazer, de alegria, de estar juntos, de querer-se bem um com o outro. E infelizmente, ele só trouxe aborrecimento naquele lugar. E ali o pastor ficou assustado e falou, gente, quer dizer, quando eu vi esse testemunho, eu entendi muito bem o que ela quer dizer. Porque às vezes, meu irmão e minha irmã, a gente faz de tudo como pretexto para ter alguém perto de nós. A gente às vezes faz de tudo de pretexto simplesmente para arrumar tempo para pessoas queridas estarem conosco. Mas a pessoa vem com má vontade. Quantas são as vezes que ela vem com alegria para estar com você? A desculpa. Eu costumo dizer com alguns irmãos que às vezes eu vou orar, eu vou falar, eu vou comentar alguma coisa, eu bato uma foto de uma flor, ou seja lá o que for, e eu mando para todo mundo. E eu falo assim, gente, isso aqui é uma desculpa que eu estou arrumando para estar mais perto de Deus. Às vezes eu paro para orar com algum irmão, e o irmão, muito obrigado, que você me abençoou, e não sei o que você orou comigo, não tem ninguém que ora comigo, e tá, mas lá no meu profundo do meu coração, aquilo nada mais é do que arrumar uma desculpa para chegar mais uma vez na presença de Deus. Ah, Deus, só mais um pouquinho, peraí, tem um irmão fulano de tal, que tá precisando disso e tal, e tô na presença de Deus. Sabe, meus irmãos, o Espírito Santo, ele testifica essas coisas no nosso coração. Quando você busca a Deus em espírito, mas em verdade, ele sonda teu coração e ele percebe a tua satisfação, a tua alegria, o teu entusiasmo, a tua vontade, a tua sinceridade de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de estar com Deus. Mas quando você faz por fazer, você vai no religioso. Ah, meu irmão, vai passar como palha, vai passar como palha, porque o chamado fogo do tribunal de Cristo, que vai queimar tudo, é o próprio Espírito Santo testificando em nós as coisas do Senhor. Quando você chegar no céu para passar no tribunal de Cristo, as obras que você fez nessa terra, se é para o bem que para o mal, e esse mal aqui que ele fala, é até o que você fez de errado, muitas das vezes pisando, tropeçando, caindo. Mas você fez uma obra, às vezes você prejudicou alguém, às vezes você danejou alguém. Aquilo também vai ser pesado no tribunal de Cristo.
e tudo vai ser queimado. O que passar desse fogo, resistir como ouro, ou como a prata, como o diamante talvez, vai ter um peso de galardão muito maior do que aquilo que passar e queimar, e não continuar, não prevalecer. E esse fogo é a testemunhança, desculpa aqui, deixa eu entender a palavra em português. É o testemunho do próprio Espírito Santo diante de Deus Pai e provavelmente de Jesus Cristo, diante de Jesus Cristo, porque o tribunal é dele. É o Espírito Santo que vai levantar a mão e vai falar, olha, naquele dia, naquela hora, naquele mês, a irmã tal, ela fez isso, isso, isso e isso. E aquilo que ela fez, eu aprovo. Porque ela fez com sinceridade de coração. Ela fez com amor. E ali vai ser pesado nas balanças do Senhor. No tribunal de Cristo provavelmente vai ter algum livro aberto, que provavelmente algum livro das nossas obras. Sabe, meus irmãos, a gente vai passar e vai dar conta de tudo. Às vezes você acha que tudo que você faz, muita coisa passa batida. Mas quanto mais você aprende sobre Deus, você vai aprofundando o teu entendimento de que tudo vai passar diante do Senhor. Não tem nada que a gente faça que passa desapercebido. Até a comidinha para o peixe que você deu hoje. Se você deu com amor a comidinha do peixe, mesmo que você está cansado, aquilo ali também vai ser pesado no tribunal de Cristo. Porque tudo está ligado a boas obras. Se você faz algo de coração, com mal vontade, mesmo podendo ou não fazer, mas você faz, aquela intenção que teve ali naquele momento vai ser pesada pelo Senhor. E aí chama o chamado tribunal de Cristo. Aí você vai receber galardões. Aí você me pergunta, Ana, o que são esses galardões? Eu quero entender, Ana, eu sou novo aqui e eu não consigo entender o que seria esse galardão. Eu vou dar um exemplo para você, meu querido, minha querida. Tem um galardão que tem uma categoria que eu não me lembro qual aqui vai receber quando entrar no céu. É um chamado pedrinha branca, com o nome escrito. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui, peraí. Esse é um galardão que muitos vão receber quando chegar no céu, que é o seu nome escrito numa pedrinha branca. Para você que é leigo, como eu fui leiga por tanto tempo, eu ficava pensando, mas o que vale o meu nome escrito numa pedrinha branca? A que serve esse chamado galardão? Que utilidade tem? Que besteira! Meu nome escrito numa pedrinha branca? Eu mesmo aqui na terra posso pegar uma pedrinha de praia? Quantas vezes a gente vai na praia e acha pedra branca? Ou então posso ir até numa casa de jardinagem, né, numa floricultura, comprar lá um saco de pedra branca, escolher a mais bonita, escrever meu nome? Para que serve isso? Quando Jesus ele falou sobre essas pedrinhas brancas com o nome escrito, ele estava falando num tempo em que Roma era o império que tocava a bola da vez. O Império Romano dominava a terra naquele tempo. E Roma, quando pegava um soldado ou um cidadão e queria condecorar aquela pessoa porque ela praticou uma boa obra para o Império Romano, ela ia ser reconhecida por aquilo, Roma pegava uma pedrinha branca e escrevia o nome daquela pessoa na chamada pedrinha branca. Aí, a pessoa que tinha o nome escrito naquela pedrinha branca, ela passava, independente se ela era rica, se ela era nobre, se ela era pobre, se ela era o que fosse. Essa pessoa, por ter o nome escrito numa pedrinha branca, ela passava a ter acesso a tudo, aos banhos termais de Roma, ela passava a ter acesso ao Coliseu, ela tinha sempre a primeira classe em tudo. Ela não precisava comprar ingresso para entrar em lugar nenhum. É igual acontece com o povo aí da Polícia Federal, né? Eles entram em discoteca, em teatro, em cinema, sem pagar. Eles botam lá, eles mostram a carteira deles e entram. Isso é uma pedrinha branca no céu. Só que na terra, você entra em qualquer lugar. Você pode participar do que você quiser. Você vai estar no meio de nobres. Mesmo nunca tendo sido nobre, você praticou um ato de nobreza e recebeu o nome com a pedrinha branca. Mas lá no céu, claramente, a gente aprende
que não é em qualquer lugar que qualquer pessoa vai poder entrar. Não é todo mundo que está no céu, e quando eu falo céu é uma linguagem figurativa, porque o céu é o lugar onde Deus habita, mas a Bíblia fala em Apocalipse que o trono de Deus vai descer na Nova Jerusalém na terra, e Deus vai habitar entre os homens. Está lá no Apocalipse, lá acho que é capítulo 22, né? Ele mesmo vai descer para habitar na terra. Mas então, o céu, o universo, a casa de Deus, ela vai perder o valor? Absolutamente não. Porque Deus é plenitude. E por ser plenitude, aonde existe espaço na criação dele, vai ter a presença dele que habita. E aonde ele for, nós estaremos com ele. Então, esse chamado galardão da pedrinha branca com o nome escrito é um galardão que quem receber vai ter certo tipo de acesso que quem não tiver essa pedrinha branca com o nome escrito não terá. Olha que coisa linda! Tem um outro galardão que eu acredito que é um galardão que ele está selecionado por 144 mil. Se você vai lá em Apocalipse, depois você pesquisa, você vai encontrar. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que eles cantavam um cântico que só eles sabiam cantar. Só eles aprenderam aquele cântico. Ninguém podia aprender o cântico. Era um cântico de louvor a Deus, mas era um cântico que não se podia aprender. É selado só para aqueles 144 mil judeus. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Jacó. Isso para mim é um outro galardão. Você vê também as coroas, aqui eu não tenho como buscar, porque eu teria que pesquisar aqui na Bíblia quais são as coroas que vão receber os santos quando chegar no céu. Mas uma delas, eu posso dizer com muita tranquilidade, que é a coroa da vida. Tem um galardão que também é chamado galardão da alegria. Eu acho que ele está intitulado como a coroa da alegria, mas eu não tenho certeza, tem muito tempo que eu escutei sobre isso. Muito tempo, muitos anos. Mas tem alguma coisa assim. Então quem não recebeu o galardão da alegria não vai ser alegre no céu? Absolutamente não. No céu só vai ter alegria e plenitude de vida. Mas vai ter um nível de alegria que só quem receber aquele galardão é que vai ter. Tem tantos galardões, meus amados. Você vai ver que no céu existe uma hierarquia. Não tenha dúvida disso. E nessa hierarquia, Deus ele vai trazer pessoas que na terra conquistaram a posição para ocupar, para viver naquela hierarquia. É por isso que Deus ele fala tanto para a gente praticar boas obras. E ele fala tanto, vai ter galardão, vai ter galardão, vai ter galardão. Porque quando a gente chegar lá, meus irmãos, infelizmente vai ter gente que vai entrar com uma mão vai entrar cheio de coisa. Vai passar pelo fogo do Espírito Santo que vai testificar, nada presta. E vai sair dali com uma mão na frente e outra atrás. Sem nenhum galardão. Vai só ter a alma salva. Tem um texto que eu não sei onde é que está aqui no Novo Testamento, em que um dos apóstolos, parece que o apóstolo Paulo tinha uma pessoa que estava em uma das igrejas, e essa pessoa estava sendo muito usada, né, pelo inimigo, estava muito na carne, estava aprontando demais e estava sendo até vergonha na congregação. E aí o apóstolo Paulo dá uma recomendação de aqueles irmãos entregarem aquele homem para Satanás, dizendo, assim pelo menos ele não perderá a sua vida. Isso dá a entender que essa pessoa foi entregue para Satanás, no sentido, Satanás afolou essa pessoa, judiou dessa pessoa, provavelmente tirou tudo dela e ela sofreu, ela, né, passou as opressões do inimigo. Só que ali no final da história, essa pessoa, ela provavelmente morre, só que ela não perdeu a salvação. É algo assim que Paulo está dizendo. Então, provavelmente, é uma pessoa que não tem galardão. Sabe? Talvez você me pergunte, nenhuma pessoa que acabou de ser salva. Só que ela nunca foi cristã, ela nunca foi uma pessoa de Deus e ela morreu. Ela estava doente e no dia que ela morreu, ela aceitou Jesus. Vamos dizer assim, de modo bem simples. Você acha que essa pessoa tem algum galardão? Porque ela não era crente. Como que ela pode passar pelo galardão, pelo tribunal de Cristo para receber alguma coisa porque ela nunca praticou nenhuma obra? É aí que você se engana. Meus amados, vocês conhecem essas pessoas que sempre fazem o bem? Elas sempre fazem algo de bom por alguém, mesmo sem serem convertidas.
estão ajudando todo mundo, estão se prestando para todo mundo, estão ouvindo, estão ajudando daqui, dali, estão sempre procurando fazer o bem, só que não são crentes. Aí no último momento elas aceitam Jesus e falecem. Tudo que aquela pessoa fez na vida dela provavelmente foi computado no céu e ela vai receber galardão, porque a palavra de Deus fala, quando Jesus vira: tive fome, não me deste de beber, tive fome de comer, tive sede, não me deste de beber, tive frio e não cuidaste de mim. Senhor, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Não te demos de beber, não te demos de comer? Cada vez que negastes a um desses meus pequeninos, a mim negaste. Quantas pessoas que não têm nada com Deus ainda, mas elas vivem dando de comer, de beber, elas vivem levando coberta, compreensão para muitos. E no último momento o Senhor as busca, elas pedem perdão, são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Chegam no céu salvas, mas não chegam de mãos vazias, porque elas cultivaram uma vida inteira de boas obras. Meus irmãos, o negócio é longo, o troço vai longe, meus irmãos. Então, o tribunal de Cristo, todos nós vamos passar por eles. E às vezes você vai me perguntar: Ana, quando será esse tribunal de Cristo? Quando será? Quando será, Ana? Quando será? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar para falar para os irmãos aqui. Eu escrevi alguma coisa aqui no livro de Apocalipse. Peraí, achei. Como eu disse, final do dia a gente tem que ir com calma, senão mesmo não dou conta não. Em Apocalipse, capítulo 11, na 7ª trombeta, você vai ver uma situação única no céu. Detalhe, né? Na 7ª trombeta. Eu quero lembrar uma coisa, meus irmãos. As trombetas, elas compreendem, quer dizer, elas vão ser soadas, tocadas nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Na segunda metade da grande tribulação entram os flagelos, ok? Então a gente precisa aprender a dividir essas coisas, sem confundir, não tem por que confundir. A grande tribulação dura 7 anos. 3 anos e meio, vocês vão ver o tocar das 7 trombetas. Na segunda metade, os flagelos, os 7 flagelos, ok? As trombetas, cada uma que é tocada, elas atingem um terço de alguma coisa no planeta Terra, mas elas não danejam todo o planeta Terra. Já os flagelos, cada um deles vai afetar o planeta inteiro. Para vocês terem uma ideia, tem um dos flagelos que ele vai cair no oceano praticamente. E a Bíblia fala que todos os peixes e todos os seres vivos que existem no mar morreram. E esse mar compreende toda a água salgada, todos os oceanos juntos e mares somados vão morrer neste flagelo em particular. Amém? Então, meus amados, se nós estamos falando aqui da 7ª trombeta, e a 7ª trombeta, eu vou conferir aqui para não dar gafe, ela é a última das trombetas, é a 7ª. Significa que essa trombeta, ela está tocando, ela está sendo tocada provavelmente no final da primeira metade da grande tribulação. E o negócio é tão legal que você vê aqui nos capítulos anteriores o aparecimento das 2 testemunhas. Você vai ver aqui o aparecimento das 2 testemunhas, né? Logo após as trombetas, você vê nesse meio tempo aqui as 2 testemunhas pregando na terra. Amém? É isso sim. É isso. Então, no capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 19, a gente vai entender que a 7ª trombeta é tocada. Ela não é a última trombeta, ela não é uma trombeta que vai fechar a grande tribulação, mas eu acredito claramente que ela vai fechar a metade da grande tribulação, ou os 3 primeiros anos e meio. Por quê? Vamos ler.
Tem outros vídeos no canal que explicam muito bem esses assuntos, e aqui talvez eu não dou conta de explicar tudo num vídeo só. Tá lá nos vídeos passados, você tem que pesquisar. Mas vamos ler. O sétimo anjo tocou a trombeta. Primeira coisa, essa trombeta que é tocada, ela é uma trombeta do sétimo anjo. A trombeta que vai ser tocada no arrebatamento, que o apóstolo Paulo se refere ao soar da última trombeta, a trombeta vai ser de Deus. A trombeta de Deus é tocada no arrebatamento, ok? Mas na grande tribulação, essa sétima trombeta, que é a última, e ela está até a primeira metade da grande tribulação, então joga mais uma vez por terra qualquer teoria pós-tribulacionista que nós vamos passar 7 anos de sofrimento na terra, porque a trombeta, a última trombeta aqui é a sétima e ela é tocada na metade. Olha o que essa trombeta simboliza, presta atenção e nós vamos ler outros textos aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Os 24 anciãos, hein? Eles estão todo o tempo no livro aqui. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder. Então você vê aqui uma das primeiras coisas que acontece no tocar da sétima trombeta. Jesus assume o seu total e pleno poder, ok? E passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então, meus amados, olha aqui. Essa trombeta, ela não é o final de tudo, porque esse texto termina dizendo que chegou a hora para ele destruir aqueles que destroem a terra. Olha o tempo em que o texto está escrito, no presente contínuo. Chegou a hora de mandar a destruição aos que destroem a terra. E se você vai ler agora os flagelos, você vai ver uma categoria de pessoas que elas não têm o nome escrito no livro da vida. São os adoradores da besta, que tem a marca da besta. Elas vão morder a língua de dor e vão blasfemar contra o Deus dos céus e não vão se arrepender. Então preste atenção, chegou a hora de destruir os que destroem a terra. Aqui, nessa trombeta, é anunciado o que está para acontecer daquele momento para frente. E uma das coisas que vai acontecer daquele momento para frente é a entrega dos galardões. Ana, mas aqui está falando que chegou o tempo determinado para se julgar os mortos. Como pode, Ana, essa trombeta no seu final de tudo? Você está dizendo aqui que chegou a hora de julgar os mortos? Olha aqui. Ela começa dizendo que chegou a hora de julgar os mortos. Chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos, ok? Mas diz também que chegou a hora para ele destruir aqueles que destroem a terra. Olha lá, ó, tanto aos pequenos aos grandes. E para destruires os que destroem a terra. Presta atenção aqui no texto escrito. Chegou o tempo determinado. Imagina que a árvore do abacate dá fruto de abacate no mês de junho. Então, já no mês de janeiro, fevereiro, março, maio, né, finalzinho de maio, você, se é uma pessoa que tem a árvorezinha de abacate lá, você já começa a olhar para o pezinho do abacate e já começa a pensar: chegou o tempo, tá chegando a hora. A qualquer momento vai começar a dar abacate no meu pezinho de abacate. Cismei com abacate hoje, tem jeito. Então, quando eu uso a expressão que chegou o tempo para algo acontecer, não significa que aquilo ali vai acontecer naquela mesma hora, mas chegou
o tempo determinado para que algo aconteça. E meus amados, dessa trombeta para frente, são só mais 3 anos e meio. Depois tem o Armagedon. Jesus volta montado num cavalo branco, pisa lá em Israel, no Monte das Oliveiras, salva o remanescente de Israel, mata o anticristo com o sopro da sua boca, lança a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, pega Satanás e prende um anjo, nem Jesus, um anjo de Deus, pega Satanás, prende ele no abismo por 1000 anos e Jesus começa a reinar na terra por 1000 anos. E aí, passam-se os benditos 1000 anos, e são benditos porque é o nosso Senhor que vai governar. Satanás é solto por um pouco de tempo. E olha o que acontece. Ele reúne uma grande multidão incontável, mais como que a areia do mar, e eles vão subir para pelejar contra o Monte Santo do Senhor, aonde Jesus está lá em Jerusalém, reinando toda a terra, no centro ali. Aí Satanás vai levar um grupo de pessoas incontável como a areia do mar para destruir tudo, ainda acreditando que ele vai ter poder para matar Jesus e os seus seguidores, os seus santos, aqueles que governam com ele. E aí a Bíblia fala que chove fogo do céu e fulmina todo mundo, e eles morrem. E ali é o último momento que você vê a Bíblia registrando um evento de morte na terra. Porque logo em seguida João relata, e então o céu se desenrolou como um pergaminho, e eis que vi um grande trono branco e uma multidão incontável. Eu vou ler daqui a pouco. Céus e terras passaram, e eis que vi um grande trono branco. Ali então entra o julgamento para julgarem os mortos. Então, meu bem, como eu posso dizer que a 7ª trombeta ela vai fechar tudo, e é a última trombeta, se depois dela a gente ainda tem mais 3 anos e meio, e mais ainda 1000 anos pela frente com Cristo governando na terra, e mais um bando de gente que vai morrer, porque vão se rebelar e vão morrer. Satanás vai ser solto mais um pouco de tempo, vai convencer, vai seduzir mais um tanto de gente, eles vão rebelar-se contra Deus, e aí eles vão morrer, porque eles vão ser queimados no monte, Deus manda fogo, e aí então eles vão se comparecer diante do trono. Dá para entender, meus amados, a lógica das coisas. Então, quando está falando aqui que chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos, você pode entender que daquele momento em diante, Deus ele começa a liberar os flagelos. Esses flagelos estão bem daqui a pouco ali, mais lá para frente. Esses flagelos, eles vão destruir aqueles que destroem a terra. Então, essa turminha que fica jogando fumaça no céu aí, rastro químico, essa turminha que construiu a harp e depois construiu um bunker para entrar lá dentro quando o pau quebrar aqui fora, essa turminha que está aí pagando aliciadores para levar gente errada para as nações e fazer guerra e fazer perseguição, e tudo que a gente está vendo aí que não presta, essa turminha que prevalecer até o final, adorando a Satanás, e estão destruindo a terra, aqui eles vão ser julgados por Deus, através dos flagelos da grande tribulação. Então, aqui é um apanhado, é um resumo do que vai acontecer daqui para frente, e nisso está escrito também que chegou o tempo determinado para dar o galardão, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Então, quando fala servo, fala profeta e fala santo, aqui você entende com muita simplicidade Deus ajuntando os patriarcas do Velho Testamento. Um exemplo é Davi. Davi, em seus salmos, você vai ver Davi descrevendo Jesus e como que ele ansiava por Jesus. Isaías profetizou o nascimento do Messias, a ponto que diz que ele não tinha nenhuma formosura em si. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isaías fala, o castigo que nos trouxe ou traz a paz estava sobre ti. Então significa que o próprio Isaías, que está lá no Velho Testamento, se enquadrou na salvação também por intermédio de Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, mesmo dele não ter aparecido no Velho Testamento, ele já era um mistério escondido. A Bíblia fala que ele era um mistério escondido. Ninguém entendia. E ele foi revelado na época da igreja. Mas quando ele morreu, a Bíblia diz que ele desceu à mansão dos mortos e levou consigo o cativeiro. E se você ler a Bíblia, você vai cair naquela história do Lázaro e do rico. E a Bíblia fala que o Lázaro estava num local chamado Seio de Abraão. E o rico, ele estava no inferno, estava queimando, estava sofrendo, agonizando. E ali ele fala, pai Abraão, ande a Lázaro que molhe o dedo na água para me refrescar a boca. Depois ele fala, pede a ele que vai lá na terra, porque eu tenho mais 5 irmãos. Né? E Abraão, na conversa que tem com aquele moço, fala, olha, tem um abismo muito grande que nos separa. Quem está aqui não pode ir aí e quem está aí não pode vir para aqui. Então, meus amados, você vê claramente que isso dá base quando a Bíblia fala também que Jesus desceu à mansão dos mortos e levou consigo o cativeiro. A Bíblia fala que ele pregou aos espíritos em prisão. Eu acredito que, entre parênteses, esses espíritos em prisão não era uma prisão bruta, feia, de tortura, mas era uma prisão porque eles ainda não estavam literalmente livres no céu. Então eles estavam ainda no local chamado, se eu não me engane, porque são muitos nomes, às vezes a gente se embrulha. E aqui para mim são 11 horas da noite, eu estou começando já a dar meus números. Mas é um lugar chamado Sheol, eu acho que é isso, ou Seio de Abraão. Estava lá, estava no fundo, estava nas profundezas. Estava no centro da terra. E ali a Bíblia fala que ele levou consigo o cativeiro. Cativeiro não é um lugar ruim sempre, mas é um lugar em que pessoas ou vidas estão ali dentro por um tempo. Então, quando ele leva para o céu, chamado cativeiro, Seio de Abraão, dentro dele tinha os santos. Tinha Davi, tinha Ruth, tinha Raquel, tinha Esté, tinha Abraão, tinha Moisés, a turminha toda que morreu, né? Estava ali. E ele prega para eles, finalmente, olha, vocês acreditaram e esperaram eu na época de vocês e não viram. Eis-me aqui, sou real. Morri, fui crucificado e agora vim resgatar a vida de vocês. Ele levou consigo o cativeiro. Então, meus amados, aqui quando falo o tempo determinado para dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, está englobando todo o povo que foi salvo desde o início até o final aqui. Porque, curiosamente, se você continua lendo o Apocalipse, estudando, você vai descobrir que os chamados santos da grande tribulação morrem no meio da grande tribulação. Ana, onde é que está isso para você me provar, Ana? Porque eu sou bíblico, Ana. Eu sou uma pessoa que, se você não me mostra na Bíblia o que você está falando, eu não acredito, porque eu creio diferente. Vai lá em Apocalipse, então, capítulo 15, comigo, onde se fala dos 7 flagelos. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. A ira consumou, quer dizer, com esses 7 flagelos vai terminar a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E logo em seguida, desse cântico, esse canto cantado pelos santos da grande tribulação, homens e mulheres que não aceitaram a marca da besta e morreram decapitados,
Eles vão estar diante de Deus em pé, num local como um mar de vidro, com harpas de Deus, e eles vão começar a louvar a Deus. Logo em seguida, depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham as 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. E aqui começa o resto da cólera sendo derramada na terra. É aqui, meus amados, é aqui que o negócio fica feio para quem ficou aqui destruindo a terra, aceitando a marca da besta, blasfemando o nome de Deus, rebelando-se contra ele, pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida. Daqui para frente, a batata delas não assa, queima do tudo. E aqui, meus amados, aqui eu queria ler um texto, capítulo 19 de Apocalipse, amém? Olha só, você vai ver que vai ter a queda da chamada Babilônia definitiva. Se você quiser aprender sobre quem é essa Babilônia aqui, essa meretriz e etc., vai lá naquele vídeo que está lá no canal, meu vídeo falando o Vaticano será destruído, e você vai ter uma visão muito profunda desse assunto, e não me convém falar aqui. Mas eu quero buscar com os irmãos Apocalipse capítulo 19, do versículo 5 em diante, para vocês verem como que esses textos que eu estou lendo aqui vão se interligando entre eles. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Porém ele, o anjo, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meus amados, eu quero entrar nesse detalhe aqui. Quando você vai lá no versículo 7 do capítulo 19, diz o seguinte: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Provavelmente você vai virar para mim e vai falar: tá vendo? Vai ser lá no Apocalipse capítulo 19, depois das trombetas, depois de tudo, é que o casamento da noiva vai acontecer. Então, eu acredito que nós vamos passar pela grande tribulação, por boa parte dela, porque é lá no capítulo 19 que você vai ver que vai ter então as bodas do Cordeiro. Minha amada, meu amado, como eu leio certas coisas na Bíblia, eu não gosto de tirar a conclusão pela minha própria cabeça e ignorância. E tem certas palavras que eu corro no dicionário, eu preciso ler sobre elas, eu preciso entender exatamente o que significa. E a palavra boda é uma das palavras que hoje de manhã eu fui lá no dicionário e conferi o que significa. E olha o que eu achei. Eu achei escrito: as bodas significam comemoração que celebra o aniversário do casamento, onde se renovam as promessas trocadas entre o casal.
Ela é celebrada na data em que foi celebrado o casamento. Uau! As bodas são celebradas na data que foi celebrado o casamento. Se você vai ler, aqui eu não tenho mais estrutura hoje, realmente eu estou no meu limite aqui. Mas eu li muito sobre isso hoje de manhã e eu posso conversar um pouquinho. Uma das tradições do casamento judaico é que quando o homem judeu vai se casar com uma senhora judia, ele vai até a casa da noiva. Essa noiva é uma mulher em que as próprias famílias, o pai do noivo escolhe para ele. E ele vai lá. E o que ele faz? Ele pede a mão da noiva, para os pais da noiva. E ele compra a noiva com um dote. Ele leva um contrato de casamento que é celebrado. E ali, meus amados, no momento em que esse contrato é feito, o casamento é oficializado. Não consumido, mas ele é oficializado. E a Bíblia fala, e os documentos contam, a história conta, que então o noivo ele vai embora, ele vai preparar a casa, ele vai preparar lugar para que ele possa depois buscar a noiva para ele. E é o pai do noivo que aprova a casa que o filho fez para receber a noiva. Quando a casa está pronta, é o pai do noivo que vai dizer, tá boa a casa, tá perfeita, do jeito que você pode fazer para ter essa mulher. Então o pai aprova e então o noivo vai buscar a sua noiva e a leva para a sua casa. E então o casamento é consumado. Tem uma festa que dura pelo menos 7 dias. Já na época de Jesus, a festa do casamento durava 7 dias. Pasmem, a grande tribulação dura 7 dias. Meu querido, nós hoje somos chamados da noiva de Cristo. A gente é chamada de virgem, mas quando a gente, na realidade, aceita o sangue de Cristo na nossa vida, o Senhor, Ele nos dá como penhor o Espírito Santo. E diante de Deus Pai, nós já estamos comprometidos com Jesus através do casamento, da aliança. É a chamada também nova aliança. Então você não é exatamente, pelo que eu entendo então diante disso, uma noiva, mas você já é casada com Cristo. Ele já é teu esposo, ele já é teu amado. Ele só precisa consumar o casamento com a igreja. Ele precisa vir buscar a igreja, levá-la para o céu com ele. É por isso que você lê aqui que a esposa a si mesmo já se ataviou. E ataviar significa ornamentar, enfeitar, adornar-se. E quais são, meus amados, os enfeites e todos os apetrechos que uma noiva pode colocar em si? A coroa, a luva, um vestido cheio de detalhes e tantas coisas mais. São as nossas obras de justiça, que vão passar, meus amados, vão passar pelo fogo. Quanto mais rica e ataviada é a noiva, maior vai ser o galardão dela lá no céu. Nós recebemos uma vestidura branca quando nós fomos nascidos de novo, mas no decorrer da carreira da nossa vida, a gente vai se ataviando, vai se decorando. E quando a gente chega na presença do nosso noivo, nós estamos prontas para sermos com ele como que rainha, governar com ele para todo sempre. E é isso que está falando aqui no Apocalipse capítulo 19. Essas bodas vai ser a continuação da festa do casamento. Esse casamento foi concluído no dia que o Senhor morreu naquela cruz. Cada um de nós aceitamos aquele testemunho, então o contrato foi feito. E ele deu o dote que é o Espírito Santo. Nada mais pode nos separar do noivo. A Bíblia diz que de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Então, meus amados, eu poderia falar muita coisa aqui ainda, mas eu confesso para os irmãos que eu não tenho mais
condição de buscar certos detalhes para continuar. Eu gostaria de ler com vocês aqui alguns detalhes do casamento. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no meu telefone, mas eu acho que eu não consigo não. Mas eu posso tentar, por que não? ptshabá.org. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui mais alguma coisinha, só para enriquecer isso que eu estou falando aqui. Bom, de manhã eu li sobre aliança, né? Bom, já está bem no final aqui. Peraí. Outros significados para a quebra do copo, o ato de quebrar o copo, o ato final da cerimônia é a quebra de um copo de vidro pelo Satã. Lembrando a todos que o mesmo na maior alegria pessoal devemos lembrar a destruição do templo, uma coisa toda judaica aqui. Meus irmãos, eu achei um material tão bonito, já que o casamento é uma mitzvah, preceito divino, uma bênção, é recitada antes da sua execução, em agradecimento pela santificação de Deus à união. Já que o casamento é uma mitzvah, preceito divino, uma bênção é recitada antes de sua execução, em agradecimento pela santificação de Deus à união. O casamento judaico torna-se kadosh, ou santo, através de todo o significado que permeia a cerimônia em todos os detalhes, através do kiddushim, consagração e os alicerces que deverão formar o novo lar e o relacionamento do casal. Glória a Deus. Tem muita coisa linda aqui. Nossa, eu vi coisa demais hoje de manhã, mas eu não tenho condição de estar lendo isso aqui tudo com os irmãos, porque é muito material e eu precisava de uma outra hora aqui. Tem um palio a chupar, palio nupcial. A cerimônia do casamento deve ser realizada preferivelmente a céu aberto, lembrando a bênção de Deus para que a semente de Avram, fosse tão numerosa como as estrelas. A cerimônia ocorre sob a chupá, cobertura ou proteção que representa a casa que o novo casal irá estabelecer unido. O cortejo, tem um cortejo para o casamento judaico. O noivo chega primeiro a chupá, lembrando a outorga da Torá. Deus apareceu na montanha e precisou esperar o povo de Israel. Outro motivo porque o noivo vem primeiro é que um casamento só pode ser ajustado com o consentimento da mulher. Por isso ela vai a chupar para o noivo, mostrando que realmente deseja esse casamento. Basicamente, num casamento judaico, quem entra primeiro no altar, para falar de modo bem claro para todo mundo entender, é o noivo. Ele entra primeiro. Jesus foi para o céu, foi para lá para preparar-nos morada. E a tal da chupá aqui é o lar dos noivos. E depois a noiva vai. É costume que os noivos não levem nada nos bolsos, nem usem joias durante a cerimônia da chupá, para indicar que cada um é aceito pelo outro por aquilo que é, não por causa das suas posses. Quando você aceitou Jesus, você não aceitou Jesus na visão gloriosa que ele é hoje, mas você o aceitou como um homem que morreu numa cruz para salvar o mundo dos nossos pecados. Ele veio como homem, ele não veio com aquela riqueza, ele se despiu da pessoa do próprio Deus, que ele era na eternidade passada. Nós, como igreja, em concordância com o ritual do casamento judaico, a gente se despe do mundo, das riquezas do mundo. É onde a gente começa a juntar tesouros no céu, nossa futura morada. Então você vê que o crente ele não é mais apegado ao mundo ou às coisas do mundo, mas ele é apegado a Deus. Olha aqui para vocês verem como que as coisas vão, né? Outro motivo é que o noivo no dia do seu casamento é como Cohen Gadol, o sumo sacerdote em Yom Kippur, dia do perdão. Quando entrava no Santo dos Santos, lá ele usava uma roupa branca, simples, sem bolsos e sem trajar suas roupas douradas. É assim que Jesus veio. Assim como os levitas, acompanhavam o serviço divino do templo com instrumentos musicais, também os noivos são acompanhados com música de chupá. Nós vamos subir para o céu no dia do arrebatamento com o som de trombeta. Meu Deus, aleluia!
Ah, meus amados, aqui tem muita coisa bela, tem muita coisa bela, tem muita coisa linda. Olha só as velas, tem vela. Ah, não, deixa quieto essas velas aqui, é muita coisa para ler, eu não dou conta. Mas enfim, amados, tá? Deixa pra lá. O negócio aqui, se você quiser, você vai num site que se chama pt.chabad.org, pt.chabad.org, e ali você vai ver sobre o casamento judaico. Eu acho que vale a pena você dar uma lida. Então, nós falamos do tribunal de Cristo, nós falamos do casamento, e para fechar, a gente vai falar em Apocalipse capítulo 20 sobre o trono branco. Então, vamos lá, porque eu estou terminando, viu? Capítulo 20, do versículo 11 ao 15, eu quero ler com os irmãos o segundo julgamento que vai ter, ok? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o segundo julgamento. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Todo mundo que estiver no tribunal de Cristo, meus irmãos, não vai para o inferno, não vai. Aqui nessa altura do campeonato, quem chegar diante de Cristo ou de Deus para ser julgado, não vai para o inferno mais, porque aqui é do lago de fogo para frente. Então, quem passar pelo tribunal de Cristo não vai perecer no lago de fogo e enxofre. Mas quem for julgado no dia do julgamento do trono branco vai perecer no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, quem tem o nome escrito no livro da vida, seja quem for, no tempo que for, vai passar pelo tribunal de Cristo, vai receber galardão ou não, mas vai entrar na vida eterna e vai viver eternamente com Deus. Quem entrar no julgamento do trono branco, que é chamado assim, não vai ter salvação, vai ser condenado por toda a eternidade ao lago de fogo e enxofre. E assim, meus irmãos, eu trouxe para vocês essa conclusão desse estudo da profundidade da salvação. Eu chamaria ainda assim, da profundidade da salvação. Nós ainda temos tempo, meu querido, minha querida, de buscar a Deus, de se arrepender, de pedir perdão, de ler a Bíblia, de chorar e temê-lo. A gente ainda tem tempo enquanto a gente respira, enquanto a gente está vivo. O que segura o homem é a morte. O que segura o homem de ser salvo é a rebeldia, são as concupiscências da carne, é o desejo inclinado do teu coração. Mas se você, minha irmã e meu irmão, ouvindo essas palavras, ainda tem um coração que teme de perecer, clame a Deus e Ele não vai hesitar em correr e salvar você. Ainda tem tempo, ainda tem tempo, ainda tem tempo. O nosso amado Jesus ainda está dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ainda tem tempo, minha irmã. Ainda tem tempo, meu irmão. Qual vai ser a sua decisão? Nós já estamos a um passo do céu. O arrebatamento já está na esquina. Nós estamos quase lá. Lute, combata, faça algo. Dedique o teu coração a algo de bom. Ofereça a Deus o teu melhor. Seja sincero na fé e não perca a tua esperança. Porque o Senhor, Ele está vindo te buscar. Ainda tem tempo. E assim, minha irmãzinha, meu irmãozinho, eu consigo concluir mais esse trabalho. Para mim é uma alegria. Eu vou fechar aqui antes que a bateria acabe, eu perca todo o áudio, porque eu estou correndo risco.
E aí é um pecado. 1h40 falando, perdida, dá para chorar, né? Então eu abençoo a cada um de vocês com salvação, longanimidade, maturidade, entendimento. Amém? Fique na santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.